Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas pessoas se questionam frequentemente sobre a maneira correta de orar. Que pedidos devo fazer? Alguns oram apenas por 5 minutos e ficam sem palavras, enquanto outros transformam a oração em um ato egoísta. É triste ver que muitos crentes não vivem uma vida de oração, porque não compreenderam o verdadeiro propósito dela. Se você se encontra nessa situação, está no lugar certo. Hoje, quero te encorajar a explorar o verdadeiro significado da conhecida oração do Pai Nosso, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos ignoram sua essência e a transformaram numa simples rotina litúrgica, mas te asseguro que, ao entender seu profundo significado, tua vida de oração mudará radicalmente e começarás a te comunicar com Deus de maneira mais íntima, recebendo respostas poderosas às tuas orações. Caro ouvinte, é um prazer encontrarmos novamente para juntos edificarmos nossa vida espiritual. Agradeço tua participação em nosso canal, um ministério cristão que tem abençoado muitas pessoas. Se desejas fazer parte deste ministério, convido-te a se inscrever e a ativar as notificações para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. E não te esqueças de curtir este vídeo. É importante que todo crente aprenda a orar para estabelecer uma relação íntima com Deus e receber as bênçãos que Ele tem para oferecer. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, reconheceram a importância da oração e nos exortaram a orar sem cessar. Se não sabemos como orar ou o que pedir, nossa oração será pouco ou nada eficaz. É fundamental crescermos em nossa vida espiritual através da oração constante. A oração deve ser uma parte essencial de nossa vida, demonstrando total dependência de Deus. Ao dar, o ser humano alcança seu máximo potencial quando se humilha diante de Deus, demonstrando sua espiritualidade através de sua devoção à palavra de Deus e seu compromisso com a oração. Queridos ouvintes, é imprescindível que todos nós sejamos pessoas dedicadas à oração, independentemente de sermos homens ou mulheres. Apesar de termos templos magníficos, equipamentos de som modernos e grandes equipes de louvor, o que realmente precisamos neste momento são guerreiros de oração. Permita-me agora apresentar o contexto do trecho bíblico. Os judeus consideravam que há 3 pilares fundamentais da vida religiosa: a caridade, a oração e o jejum. No entanto, muitos haviam perdido a autenticidade da oração, transformando-a em um exercício mecânico e ritualista. No tempo de Jesus, se oravam de maneira incorreta e sem uma verdadeira conexão com Deus, suas orações tornavam-se frias e sem vida. Os judeus transformaram algo bom em algo detestável, começando pelos líderes religiosos. Agora, vamos analisar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, focando nos versículos 5 a 15, onde Jesus expõe a forma de orar que não é aceitável por Deus, a maneira que agrada ao Pai, e, finalmente, apresenta um modelo de oração que inclui os elementos e atitudes que agradam a Deus. Jesus não tinha que ordenar que orassem, pois era uma prática comum entre os judeus orar pelo menos 3 vezes ao dia, mas ele os instruiu a não orar como os hipócritas. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 6 de Mateus. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Havia 2 locais principais onde um judeu dos tempos de Jesus poderia orar de maneira hipócrita: na sinagoga, durante a hora da oração pública, ou nas ruas, nas horas designadas para oração, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Os hipócritas adoravam os locais mais notáveis, onde mais pessoas pudessem admirar sua piedade. Eles não apenas oravam na rua,
mas também se posicionavam nas esquinas das ruas mais movimentadas, exatamente quando chegava a hora de orar. A palavra rua aqui se refere a um lugar amplo e espaçoso, de onde vem nossa palavra praça. Eles buscavam a atenção e o aplauso das multidões nas praças, fazendo das ruas e sinagogas seus palcos. Ao conseguir isso, já tinham toda a sua recompensa. Esses hipócritas não oravam para serem ouvidos por Deus, mas para serem vistos pelos homens. Isso é um erro comum na oração pública hoje, quando as pessoas oram para impressionar ou ensinar outros, em vez de derramar seus corações diante de Deus. Tais orações são um insulto a Deus. Quando dizemos palavras a Deus, enquanto realmente tentamos impressionar outros, então usamos a Deus simplesmente como uma ferramenta para impressionar. Os hipócritas apenas recebiam aplausos das pessoas como recompensa, pois de Deus eles não receberiam nada. Meus caros ouvintes, se imitarmos esses hipócritas religiosos, não devemos esperar receber nada do Senhor. Agora continuemos lendo o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Em contraste com a ostentação pública dos hipócritas, Jesus recomenda que busquemos um lugar privado, secreto, onde só Deus nos possa ver. O pronome pessoal de segunda pessoa, tu, neste versículo, contrasta com a forma plural no versículo anterior, indicando que se trata de uma oração pessoal e não coletiva. Ora a teu pai significa que a oração deve ser dirigida a Deus, com o objetivo de agradá-lo, e não às multidões. Dirigir-se a Deus, e somente a Ele na oração, tanto em privado quanto em público, requer uma disciplina rigorosa e um motivo puro. O crente tem que decidir de uma vez por todas se seu principal motivo é agradar a Deus ou às multidões. Jesus não quis indicar que a oração pública não fosse aceitável a Deus. Ele mesmo orava em público, assim como os apóstolos, mas todos eles mantinham uma sólida vida de oração em privado, que assegurava que seus motivos eram puros ao orar em público. Todo filho de Deus deve ter algum lugar para estar a sós com Deus. A menos que exista tal lugar, a oração em secreto não se manterá por muito tempo, nem de maneira persistente. Jesus tinha seus lugares secretos. O Pai Celestial promete recompensar esses filhos de modo manifesto, com a oração respondida, com sua presença íntima e com honra verdadeira por toda a eternidade. Continuemos com a leitura dos versículos 7 e 8. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por sua palavraria serão ouvidos. Não vos faça, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe de que coisas tendes necessidade, antes que vós lhe peçais. A oração não deve consistir em vãs repetições. A palavra grega é batalogeo, que significa repetir as mesmas coisas várias vezes, usando muitas palavras ociosas, tagarelando. Isso se refere a orações formuladas ou frases vazias. Pessoas não convertidas oram assim, mas Deus não se impressiona pela mera multiplicação de palavras. Ele quer ouvir as sinceras expressões do coração. Ele acrescenta que não devemos usar a oração exclusivamente para que Deus supra nossas necessidades, pois as orações são muito mais que isso. O judaísmo reconhecia que Deus sabia todas as coisas. Portanto, o tema aqui não é a doutrina dos ouvintes de Jesus, mas seus corações. Os judeus viam a Deus como forma diferente dos gregos. Ainda que a fé monoteísta nem sempre foi o que deveria ter sido no judaísmo, Deus era visto como um pai que se deleitava em satisfazer as necessidades de seu povo. O judaísmo também reconhecia que Deus conhecia todos os pensamentos de uma pessoa. Jesus baseou a oração eficaz em uma relação de intimidade, não em um modelo de associação comercial que era mais próximo do que seguia o paganismo antigo. Meus queridos ouvintes, é crucial entender que a oração não é um paraquedas que usamos apenas em situações de emergência. A oração não é um pedido desesperado, mas sim uma conexão viva e cheia de amor com nosso Pai Celestial.
Agora vamos analisar o que podemos descobrir na oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, que encontramos nos versículos 9 ao 15. Prezado ouvinte, Jesus nos apresenta um modelo de oração, não com a intenção de que seja memorizado e recitado repetidamente, como alguns fazem. De fato, isso é exatamente o que Jesus estava reprovando nos versículos anteriores. Se recitada de maneira litúrgica, perderá a essência da oração e se tornará em repetições vazias. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, também encontramos esta oração que revela algo muito interessante. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 11. Aconteceu que estava Jesus orando em um lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Um dos discípulos aqui menciona que se sentiu profundamente comovido pela oração de Jesus, que ele parece ter escutado por acaso. Era tão distinta do que se ouvia na sinagoga ou no templo. Jesus orava a seu Pai com tanta liberdade e era uma comunicação tão autêntica com seu Pai, o que indica que este discípulo via sua própria vida de oração como vazia, carente de vida e cheia de rituais. Daí nasce a solicitação: ensina-nos a orar. Frequentemente, os rabinos escreviam orações para que seus discípulos as recitassem. Tendo visto Jesus orar muitas vezes, eles sabiam que ele amava a oração e que para ele não era um mero exercício de recitação eloquente. Eles queriam orar como seu mestre. Caro ouvinte, esta mensagem nos ensina que é possível aprender a orar. A vida cristã implica um constante crescimento espiritual e aprofundamento cada vez maior na oração.